E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para falar sobre o final da segunda temporada de Bridgerton e as minhas expectativas para o terceiro ano da série. Os novos episódios de Bridgerton finalmente chegaram à Netflix depois de mais de um ano. E se você ainda não assistiu a série, eu tenho 2 vídeos para você. Um em que eu falo um pouco sobre o que você pode esperar, comento tudo que a gente sabe sobre o enredo, os atores, bastidores, pra você ficar por dentro da história antes de começar, e um outro em que eu conto minhas primeiras impressões respondendo algumas perguntas de fãs. Vou deixar os 2 linkados aqui em cima, porque caso você ainda não tenha visto, talvez seja bom segurar esse vídeo aqui, porque ele vai estar cheio de spoilers da segunda temporada inteira. You have been warned. Mas se você não liga pra spoilers, gosta de Bridgerton, quer continuar assistindo, bom, então siga por sua conta e risco, porque a gente vai comentar todos os enredos de todos os personagens, o que aconteceu e o que eu quero que aconteça no futuro. E aí, se você gosta disso, não esquece já de deixar o seu like aqui no vídeo pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas também. E se inscrever no canal, estou aqui com a minha meta de chegar a 5.000 inscritos, ia ser muito legal. E se você puder me ajudar, também ia ser incrível, até porque sempre tem muito conteúdo de entretenimento por aqui. Com certeza você vai achar algo que você gosta. Bora começar esse vídeo falando então da trajetória do nosso mocinho principal da segunda temporada, né? No segundo ano a gente vai acompanhar principalmente a história do Anthony, que é o irmão mais velho da família Bridgerton, buscando uma esposa. De início, depois de tudo que ele viveu com a Sienna na primeira temporada, que era aquela cantora de ópera que ele achou que era super apaixonado, mas na verdade ficou desiludido. Quando a gente chega na segunda temporada, ele tá assim, desacreditado do amor. Ele acha que pra encontrar uma esposa, ele tem que preencher uma série de requisitos ali, ela tem que ser uma mulher inteligente, mas não tão inteligente pra desafiar ele, tem que ser amorosa, tem que querer cuidar bem dos filhos, atenciosa, saber cuidar da casa, enfim, ele faz uma lista de todas as exigências que ele precisa numa mulher, mas aqui não, uma coisa que não tá na lista é o amor, ele decide desistir do amor. Mas obviamente a vida tinha outros planos pro Anthony, né? As irmãs Sharma chegam a Londres depois de terem passado a vida inteira morando na Índia por conta dos pais. E aí ele é atraído principalmente a atenção de início pela Edwina, que é a irmã mais nova, que foi treinada a vida inteira pela irmã mais velha, a Kate, para ser de fato a esposa perfeita. Ela foi treinada, sabe dançar, sabe várias línguas, já leu vários livros, ela também sabe qual seria o papel dela de esposa naquela época, ela tem as respostas perfeitas para cada pergunta que o Anthony faz, e aí obviamente acaba primeiro atraindo a atenção da rainha, que denomina ela o diamante da temporada, e depois, claro, chama a atenção do Anthony, que vai fazer de tudo pra colocá-la como esposa, até porque nos primeiros episódios a gente acompanha que ele vai conhecendo várias mulheres e ele vai fazendo tipo entrevistas de emprego com elas e nenhuma preenche os requisitos que ele quer. E aí quando ele conversa com a Edwina, eles têm uma conversa assim, gostosa, não é forçada e ao mesmo tempo ela é tudo que ele tava ali na listinha. Só que enquanto isso, a Kate ouve ele falando que ele não quer se apaixonar por uma mulher, que ele quer só essa esposa que preenche os requisitos. E aí ela sabe que a irmã tem o sonho de encontrar o homem pelo qual ela é apaixonada, quer uma pessoa que corresponda aos sentimentos. E aí ela vai fazer de tudo pra impedir que a Edwina se case com o Anthony justamente por isso. Só que nesse meio tempo ela não é honesta com a irmã, né? Ela não fala pra ela, ó, eu ouvi o Anthony falando que não quer uma esposa porque ele não quer se apaixonar. E aí ela fica só impedindo, entrando no meio, e a Edwina fica, ué, mas não tô entendendo. E aí eu acho que essa falta de comunicação entre as irmãs é o que vai causar todos os erros e confusões da segunda temporada, né? A primeira é justamente essa falta de conexão da Kate falar pra Edwina que, ó, o Anthony falou sobre isso, talvez seja bom você não investir nele, ela só fica tentando sabotar o casamento, colocar outros pretendentes na vida da irmã sem falar sobre isso. E aí depois, quando a Edwina vira pra Kate e fala, olha, eu quero muito casar com ele, eu queria muito que você parasse de tentar impedir e na verdade eu queria que você tentasse se aproximar dele, a Kate se aproxima, tenta dar uma abertura e nisso ela percebe que na verdade é atraída por ele e começa a se apaixonar pelo Anthony, sim, o pretendente da irmã.
Mas, em vez dela virar pra Edwina e falar sobre isso, porque a Edwina é muito fofa, eu acho que iria compreender, ela decide segurar porque não quer atrapalhar o casamento da irmã. E aí, nisso, né, vem toda a confusão da história, e a Edwina acaba quase se casando com Anthony, né? Ele pede ela em casamento, ela aceita, fica muito feliz, ela acredita que realmente ele é o marido perfeito pra ela, de todos os pretendentes que ela conheceu. E nesse caso, assim, entre todos os pretendentes, ele realmente é o que tem a família boa, tem bons costumes, tá procurando uma esposa pra ser tudo certinho ali. Mas não é ele, não é ela quem ele ama, né? Ele ama também a Kate. E aí eles não conseguem esconder esse amor por muito tempo e no altar a Edwina percebe que, na verdade, o Anthony ama a irmã. E aí a gente tem esse momento que ela sai correndo, ela pondera ali e decide cancelar o casamento. E isso, assim, a partir desse momento eu achei muito incrível a evolução da personalidade da Edwina. A gente vê ao longo de todos os episódios como ela de fato foi evoluindo ali, né? Ela teve essa evolução de personagem. Primeiro era uma pessoa que ela aceitava tudo da irmã. É muito engraçado que nos primeiros episódios ela olhava pra Kate em busca de aprovação se ela podia dançar com um cara. E aí agora, quando chega esse casamento e ela tem essa decepção com a irmã que não foi honesta com ela em relação a tudo, ela decide finalmente tomar as decisões por si mesma. E isso eu achei muito legal da série. E aí ela conversa com o Anthony, conversa com a Kate. Obviamente ela tá muito magoada ali, mas aí ela decide que vai encerrar o casamento. E aí é muito legal ver as evoluções a partir daí, né? A família Bridgerton pela primeira vez é super mal falada na sociedade, não são convidados para os eventos. E mais isso, apesar de ser ruim pra família, né? Essa malfalação aí, esse povo falando mal, rende uma das cenas mais fofas, né? Quando a família Bridgerton vai dar um baile, ninguém aparece, só a Charmas e a Lady Danbury, mas aí eles decidem aproveitar em si mesmos e tem aquela dança com todo mundo junto, segurando as mãos, que assim é uma das cenas mais fofas. Nisso ainda, eles acabam finalmente fazendo um grande trabalho pra mostrar que os dois teriam decidido acabar o casamento em comum acordo, pra mostrar que na verdade nenhum deles tem algum problema e que eles precisam ser reinseridos na sociedade de novo. Aos poucos eles vão sendo aceitos, e aí a Kate sofre um grande acidente de cavalo. Logo depois dela e do Anthony terem ficado de fato pela primeira vez ali, né, terem passado a noite juntos, ela sofre um acidente e aí o Anthony salva ela, mas com medo dela não sobreviver, porque ela fica desacordada, né, por muitos dias, ele para de visitá-la, porque ele tem que lidar com esse trauma de perda, né, que é alguma coisa que a gente acompanha muito ao longo de toda a temporada, desde quando isso surgiu com o pai, como ele começou a sufocar todos os sentimentos dele, porque ele foi obrigado a lidar com muitas tarefas e obrigações. Assim que o pai morreu, ele não teve tempo de sentir o luto, e aí a partir disso a gente vai vendo, enfim, toda a evolução dele de acessar esses traumas pra conseguir superá-los. E aí o acidente da Kate é muito importante pra isso, apesar dele ter ficado de longe. E o acidente da Kate é muito importante também para as irmãs se reconciliarem, né, fazerem as pazes, que eu acho também que era essencial pra Kate finalmente poder se casar com o Anthony. Fiquei triste que a gente não teve um casamento de fato. Eu acho que seria muito legal ter visto os dois casando. A gente só tem um pulo temporal ali, que passa algum tempo, e aí os dois já aparecem casados lá na mansão de Aubrey Hall, com a família, prontos pra jogar um pau mal. E aí eles já estão casados ali, super fofos e tal. Mas aí a gente não acompanha, assim, o casamento e como é a relação deles agora que eles admitiram os sentimentos, que eles estão de fato juntos. Então, assim, se fosse pra ter expectativas pra terceira temporada, seria acompanhar um pouco disso, como é a vida deles de casado. A gente não teve nessa temporada muito do Simon e da Daphne, mas eu entendo que é porque na primeira temporada a gente já viu eles casando logo no começo, a gente teve já um tempo pra acompanhar como seria a vida deles juntos, né? E até porque o Regé-Jean Page foi um caso super excessivo ali, de exceção, que bombou muito rápido, foi chamado para outros papéis muito rápidos, ele cresceu muito rápido dentro da indústria. Então pra ele não compensava voltar na segunda temporada como um ator coadjuvante, só fazendo participação especial. Eu acho que seria diferente
pro Jonathan Bailey e pra Simone Ashley, né, que são os dois atores que fazem o Anthony e a Kate ali. Eu acho que pra eles pode compensar voltar sim, o Anthony principalmente por ser um irmão da família Bridgerton, e a Simone Ashley porque ela já é Netflix, ela já tem aquele pezinho ali desde Sex Education. Eu acho que daria pra eles voltarem nessa terceira temporada e expandir um pouquinho mais a história, seja com filho ou mostrando um pouco como eles são de casados, porque eu queria muito ver isso na terceira temporada. Uma coisa que eu ia adorar ver na terceira temporada também é como ficou a Edwina, né, porque a gente viu logo no finalzinho que a rainha fala pra ela que tem o príncipe, o sobrinho dela pra apresentar, que é o sobrinho da primeira temporada, Frederick, que quase ficou com a Daphne, e aí ela fala que gostaria de apresentar pra Edwina, porque ela continua sendo diamante ali da temporada, né, e a Edwina super tá disposta a isso. Então eu queria saber se só ficou esse easter egg pra ser jogado e a gente ficar imaginando, ou se a gente vai ver algo disso na terceira temporada. E claro, eu falo isso já um pouco desconsiderando os livros, né, porque a gente sabe que a segunda temporada foi bem diferente do livro Visconde que Me Amava, que é o que foi baseado nela principalmente. A gente tem um começo parecido, um final parecido, mas os meios de chegar até isso, eles mudaram bastante, e eu sinto que isso é algo que vai continuar acontecendo ao longo das próximas temporadas. Eles vão pegar alguns elementos dos livros pra se manter, mas eu sinto que a série nesse momento tá tomando rumo próprio. Com todos os personagens que a gente já vai comentar. Cada um tá seguindo sua jornada ali, que eu acho que talvez dê uma mudada. E aí, nesse sentido, como vai dar uma mudada, eu acho que a gente consegue ver ainda esse trio principal da segunda temporada nos próximos. E aí, torço muito pra isso. Se a Edwina não ficar com o príncipe, seria legal vê-la também na próxima temporada casamenteira, procurando um pretendente ali de novo. Quem sabe acompanhar um pouquinho disso, porque ela é uma ótima personagem, seria muito bom continuar acompanhando. Enfim, só um pouquinho agora minha opinião sobre a história, antes da gente passar pros outros personagens. Eu acho que um grande problema, um medo dos fãs era que a Kate fosse ser vista como talarica da irmã, né, que te roubasse o marido na cara dura sem sentir nada. E não foi isso que eu senti assistindo, dá pra ver desde o começo como a Kate tenta negar os sentimentos dela, ela não quer estar apaixonada pelo pretendente da irmã, ela tenta negar isso a todo momento, ela não chega nem a falar com a irmã porque ela não quer que a irmã também ceda por ela, sabe? E aí até em todos os momentos, assim, ela pede pro Anthony, antes do casamento, casar, não mudar de ideia, ela quer que a irmã sinta isso. E até depois, quando a irmã cancela o casamento, eles têm aquele beijo ali na igreja, a Kate vira e fala, a gente teve esse beijo aqui, mas na verdade é a despedida, não é pra ter nada entre a gente. Então eu não vejo assim, é porque realmente o sentimento entre eles era muito forte. Os dois, Anthony e Kate, viram um no outro personalidades muito iguais, os dois tinham traumas do passado, os dois assumiram grandes responsabilidades pela família, até acima das mães deles, eles têm personalidades fortes, eles são respondões, então os dois se identificaram muito rápido. E ao mesmo tempo, por os dois serem tão fortes por fora, eles também conseguiram mostrar as vulnerabilidades um pro outro. Então, com essa relação tão forte, foi muito difícil evitar. Eu gosto muito de como a série se conduziu, pra dar mais emoções, ficar mais forte. Eu gosto muito de como eles desenvolveram a personalidade da Edwina também, a relação das irmãs, enfim, pra mim foi incrível. E eu vou falar disso mais tarde, mas eu acho que eu gostei mais da segunda temporada do que da primeira. Bom, vamos seguir agora pros outros núcleos de histórias aqui, vamos falar dos outros personagens, porque uma coisa que acontece na série, que é um pouco diferente dos livros, é que todos os personagens continuam tendo destaques, alguns mais, outros menos. E eu acho que a segunda temporada, enquanto a primeira temporada foi muito de apresentação de todos os personagens, a segunda temporada ajudou muito a aprofundar em todos, mesmo que não fosse a temporada deles, né? E aí eu queria começar falando sobre o Benedict, porque, assim, na primeira temporada ele teve algumas cenas legais. Eu lembro muito dele conversando com a Eloise, que foi muito legal de acompanhar como era a relação entre os dois irmãos. Mas nessa temporada ele tem um glow up, assim, ele brilha. Toda hora ele é engraçado, ele é leve, ele tem uma personalidade muito divertida, que é gostosa de acompanhar. Ao mesmo tempo, ele é um dos irmãos que mais acolhe os outros, né? Que mais aconselha, que mais tá perto, que todos os irmãos gostam ao mesmo tempo. Não tem
uma rivalidade ali, todo mundo gosta dele. Teve mais uma cena com a Heloise que eu achei fofíssima no final, que ele oferece pra ir pro baile com ela, né, depois de tudo que aconteceu, depois de ter sido revelado que ela tava indo pra outra parte da cidade, buscar ideias radicais, né, de feminismo e não sei o que, ele oferece pra ser esse acompanhante. Então ele é muito fofo. E além de tudo, a gente ainda acompanha a jornada dele enquanto artista, né, ele se inscreve pra Universidade de Londres pra estudar artes, passa e aí ele começa a se descobrir ali dentro, né? A gente tem também as cenas deles com drogas, tipo, muito doido ali, mas é engraçado, ajuda a contribuir pra essa vibe do personagem divertida. E na escola ele se descobre, né? Ele realmente é uma pessoa muito sensível e que tem esse dom. Só que lá ele descobre que, na verdade, o Anthony pagou pra ele entrar. E aí ele fica devastado. E no final da temporada a gente vê que ele decide sair da faculdade, porque ele quer, se for pra viver de arte, ele quer viver pelo mérito dele. E aí eu acho que essa saída dele da faculdade pode ser talvez um indício de que a próxima temporada seja de fato sobre ele, né? Se for seguir os livros, o próximo é justamente o Um Perfeito Cavalheiro, que é a história do Benedict encontrando o amor. E no livro, o Benedict tá muito disposto a encontrar alguém que ele de fato se apaixone. E aí, se tudo que aconteceu ali nessa faculdade de artes tenha desiludido ele em relação ao trabalho, talvez agora ele esteja disposto a encontrar uma esposa. E aí talvez a gente veja a inserção da Sophie na história, né? Falando aqui um pouquinho por cima, a Sophie do livro, ela é uma filha bastarda de um conde, ela sempre teve tudo o que ela queria, menos o amor do pai, mas aí muitas coisas acabam acontecendo e ela é meio que deserdada, e aí ela tem a chance de ir pra um baile de máscaras e lá ela conhece o Benedict, mas eles têm meio que esse romance proibido porque ela não é uma pessoa da alta sociedade, justamente por ter sido essa filha bastarda. E aí eles vão passar por essa história muito vibe Cinderela, que é super fofa, que os fãs amam. E aí vamos ver agora como vai ser na nova, né? Eu tava pensando, assim, enquanto eu assisti a segunda temporada, com a quantidade de ganchos que foram deixados por todos os personagens, eu fiquei pensando se de fato a Netflix vai seguir a ordem dos livros pra acompanhar cada irmão de uma vez só. Porque pelo que eu vi, parece que a história do Colin também tá engatada. Então eu fico pensando se talvez eles juntem de alguma forma os livros, pelo menos o 3 e o 4, na terceira temporada. Não sei se isso vai acontecer, ou se eles vão fazer a terceira e a quarta temporada sobre isso, mas tentar colocar as histórias deles simultaneamente, pelo que tá acontecendo de gancho ali. Tô muito ansiosa pra Netflix falar sobre como vai ser os enredos. Acho que a gente vai ter que esperar um pouco, mas talvez isso aconteça. Pelo menos assim, a terceira e a quarta temporada estão confirmadas, mas não sei como as coisas vão se desenvolver. De qualquer jeito, eu acho que a gente vai conhecer o par romântico pro Benedict com certeza na próxima temporada, e eu tô muito animada pra ver como ele vai ser, né? Ele é, enfim, um personagem que eu amei nessa nova temporada e que eu acho que tô ansiosa pra ver como vai ser a história dele. E aí falei do Colin, porque ele também deixa, né, um gancho grande sobre como vai ser a próxima temporada dele, que teoricamente a temporada dele seria só a quarta, mas as coisas acontecem bem intensamente pro Colin nessa, né? No começo da temporada ele tá viajando, ele não aparece muito, aí ele volta de viagem, reencontra a família, e aí a gente percebe que esse tempo dele viajando, ele conversou muito com a Penélope, os dois trocaram cartas, o que é super fofo. Penélope sempre foi apaixonada por ele desde a primeira temporada, e eles continuaram conversando, mas a gente logo percebe que o Colin ainda tem sentimentos não resolvidos pela Marina, as coisas que aconteceram na primeira temporada, né? Eles eram super próximos, Colin era apaixonado por ela, e aí ele descobre que ela estava grávida, na verdade, de outro homem. E aí isso acaba bagunçando os sentimentos dele, eles têm uma despedida que o Colin não se sente satisfeito porque ele não foi uma pessoa boa, né? Ele foi bem maldoso com ela, e aí ele decide reencontrar a Marina. E é nesse momento em que a gente vai ver como ela está com 2 filhos gêmeos, e também olha um pouquinho sobre o marido dela, né? O Philip Crane. Philip Crane, que é muito importante na história da Heloise nos livros. E ele aparece ali, parece ser uma pessoa muito gentil, é um botânico, o Colin conversa muito com ele, gosta dele. E aí aparece um pouquinho da Marina, assim eles se resolvem, eles conversam, ele vê que ela tá vivendo uma vida confortável, mas ao mesmo tempo ele sente que ela não tá tão feliz.
talvez isso seja já um indício para a história da Eloise dos livros, né? Porque Eloise dos livros consola Philip Crane depois dele se tornar viúvo e aí eles começam a se aproximar. Eu não sei como vai ser desenvolvido isso, mas talvez essa parte da Marina não tá tão bem, seja já um indício, não sei, mas aparece essa cena aí, é bem importante pro Colin se resolver um pouco em relação a isso e aí seguir em frente, né? E aí ele aparece pouco nessa temporada, mas quando ele aparece, ele tem cenas legais com os irmãos e com a Penélope, né? Eles conversam bastante. E aí logo no finalzinho da temporada, ele tenta começar a investir nos negócios do primo Jack, né? Da família Featherington, que na verdade não tem rubi nenhum, que ele fala que tem, mas tá tentando ali buscar investidores, pessoas que dão muito dinheiro pra família para eles conseguirem se sustentar, porque eles não têm dinheiro pra isso, mas na verdade é tudo um golpe. E aí a gente acha que o Colin vai cair nesse golpe, ele se bate ali até com o Will, né, numa cena que você fica, meu Deus, Colin, não! Não acredita nesse homem! Mas na verdade Colin é muito ligeiro, descobre a falcatrua e aí ele se preocupa em primeiro lugar com a Penélope. Ele vai lá e fala, olha, eu descobri a verdade sobre a família, ele tá sem dinheiro, os negócios são uma fraude. E aí ele alerta todo mundo sobre isso e defende, né? E nisso eles conversam e tem uma dança fofíssima ali, que todo mundo, enfim, que foi muito linda, que é a primeira dança da Penélope provavelmente num baile, e aí é com ele. Só que logo em seguida a Penélope sai e ele tá conversando com os amigos lá, com o povo da sociedade, com os homens. E aí ele fala, nossa, eu tava dançando com a Penélope, você vai começar a cortejá-la. E aí a Penélope ouve ele falando que não vai cortejá-la, né, quem cortejaria. E aí dói. E essa é uma cena que está no 4º livro. A Penélope ouve ele falando dela para os irmãos. E aí eu fiquei pensando justamente nessa história da relação do Benedict e do Colin se desenvolverem juntas ao longo da 3ª temporada. Não sei se vai acontecer isso, mas pra mim as coisas estão se encaminhando nesse sentido, assim. A gente já tá num ponto de Penélope e Colin que tá meio que assim, pra acontecer. Se for acontecer, vai ter que ser no próximo, senão eles vão ter que enrolar muito. Até porque, falando agora de Penélope, a Eloise descobre que ela é a Lady Whistledown agora no final, né? Durante a temporada, a rainha tá muito determinada a descobrir quem é a Lady Whistledown, ela começa a investigar, e aí ela chega à conclusão de que, na verdade, é a Eloise. E aí ela fala que a Eloise tem que trabalhar junto com ela, só que a Eloise entra em pânico, porque ela não é a Lady Whistledown. Como ela vai conseguir trabalhar junto com a rainha? E a rainha não acredita nela. E aí a única solução que a Penélope encontra é escrever sobre a Eloise pra rainha entender que, na verdade, não tem como ela ser a Lady Whistledown, porque ela nunca escreveria assim sobre ela. Só que nisso, a Penélope escreve justamente na Lady Whistledown que a Eloise tá indo pra outras partes da cidade, tendo ideias radicais sobre feminismo, e isso acaba muito com a imagem de toda a família Bridgerton, né? Não só prejudica a Eloise, porque a Eloise não liga pra isso, mas prejudica a família, e a Eloise fica muito magoada. Então, no baile, no último episódio, ali, na última cena, quando a Eloise percebe os comentários que a Penélope tá fazendo de fofoca em relação a outras pessoas, e entende que ela já tinha ouvido essa palavra, o jeito de falar, através da Lady Whistledown, e percebem que a melhor amiga dela é a Lady Whistledown, ela fica devastada, né? As duas têm uma cena aí muito intensa de brigas, uma falando verdades na cara da outra, as duas saem muito magoadas, e aí nisso também já dá um impulso pra gente entender qual que vai ser o próximo passo da Penélope como Lady Whistledown em relação a Eloise, em relação a Colin. Por isso que eu acho que tá tudo muito na beira pra essa 3ª temporada já ter mais desenvolvimento. Não sei, mas enfim, pensando em tudo, talvez role alguma coisa aí. E aí, falando sobre a Eloise, ela começa fazendo a estreia dela na Sociedade Casamenteira, na temporada Casamenteira, nessa temporada. É muito engraçado ver ela tentando fugir ao máximo, né, de todos os pretendentes, com medo, super nervosa de impressionar a rainha ali, mas ela consegue impressionar depois de um tempo. Mas é muito bom ver também a evolução dela, né? Ela indo conhecendo mais sobre grupos que se reúnem para falar sobre empoderamento da mulher naquela época e como ela se identifica com isso e como ela não tá disposta a encontrar um marido agora, porque ela quer ser independente, ser livre. Então, enfim, a jornada dela é muito boa. E nisso ela conhece o tal do Theo Sharp,
que é o cara que trabalha na imprensa que tá divulgando os panfletos da Lady Whistledown, e eles começam a se aproximar, né? Ele indica livros pra ela, ele também concorda com essas ideias de igualdade pras mulheres, o que é muito avançado, né, pros homens da época. Eles têm ali alguns momentos de tentar decifrar a personalidade da Lady Whistledown juntos, e aí também tem esse conflito, né, dele tentar protegê-la de ser vista com ele, e ela também tentar protegê-lo dessa má fama de ter ficado sozinha com ela, enfim. Os dois criam um carinho um pelo outro, que não sou apegada tanto aos livros, como eu sei que tem muita gente que de que a Eloise, na verdade, seria par do Philip Crane nos livros, eu já estou shippando com o Theo Sharp aqui, né? Eu achei eles fofíssimos, e eu acho que o Theo é alguém que combina com os ideais da Eloise, ele combina com a Eloise que foi construída na série. Pra mim, essa Eloise que foi construída na série, eu não vejo como ela conseguiria viver uma vida sendo essa dona de casa, que vai pegar 2 filhos do Philip Crane pra ajudar a cuidar, e que vai viver com esse cara que é botânico, todo na paz, que vive viajando. Essa Eloise da série, eu não consigo ver como eles vão conseguir desenvolver. E aí, pensando no quanto eles já mudaram dos livros, eu acho que talvez as próximas temporadas eles mudem a história da Eloise, sim. Não sei, mas como a gente já conhece muito bem esse Philip Crane, como ele já apareceu como marido da Marina aí algumas vezes, enfim, não sei como essa história deles vai conseguir se juntar ali. Vamos acompanhar, mas eu esperava muito mesmo na próxima temporada ver mais do tal do Theo Sharp aí. Falei, não me matem. Bom, Francesca, Gregory e Hyacinth, coitados, continuam sumidos assim como a primeira temporada. A gente vê um pouquinho do Gregory ali numa cena com o Anthony, né, que eles falam sobre como o Anthony nunca falou muito do pai, ele não conhece muito do pai, eles começam a conversar sobre isso, tem essa cena de ligação muito fofa, mas não evoluía muito além dali, né. Eu acho que a Netflix, assim, tá segurando um pouco a história deles pra ninguém se apegar pra caso, de fato, a série só tenha 4 temporadas, que é o que tá confirmado até agora. E aí, se eles entenderem que continuar fazendo sucesso e que for ter as 8 temporadas, aí a gente vai conhecer mais sobre eles. Então, na terceira temporada, talvez eles ainda não apareçam muito, e aí a gente comece a ver mais na 4ª temporada. Então, assim, é gostoso acompanhar um pouco por cima. Os atores que fazem eles, assim, cresceram muito já da primeira temporada, então eu acho que quando chegar na vez deles, eles já vão estar naquele momento super legal de acompanhar da alta sociedade aí, da idade certa pra isso. Então, enfim, vamos esperar pra ver mais deles. Eu quero ver, porque eu acho que são personagens legais e que vai ser muito legal quando a gente chegar lá na 4ª, 5ª temporada, 6ª temporada de Bridgerton, falar, meu Deus, eles eram criancinhas assim quando a série começou, enfim. Além disso, a gente teve bastante dos Featheringtons, né? Eu falei um pouquinho do primo Jack, que ele vem para substituir o Lord Featherington, que morreu na primeira temporada. Ele vai ser o homem que vai prover para a família. E aí, ele chega lá, as pessoas acham que ele é super rico, porque ele tem um negócio de rubi nos Estados Unidos, mas, na verdade, o terreno que ele comprou, o investimento que ele fez, não teve retorno, porque não tem nenhum rubi lá no terreno que ele começou a buscar. Tudo que ele põe de rubi ali é falso e a família não tem dinheiro nenhum. E aí, nisso, ele e a Portia, a Lady Featherington, decidem fazer um esquema pra tirar o dinheiro da alta sociedade, pedir pra eles investirem nele, e aí, na verdade, eles usam esse dinheiro pro bem bom deles. Mas logo Colin descobre o que aconteceu, e aí eles precisam fugir. Só que Lady Portia é ligeira. A hora que o Colin descobre, ela se coloca pra fora disso. Ela manda o primo Jack pra longe e fala, ó, vou ficar com o dinheiro que você deu pra gente, mas agora você tem que sair daqui, porque eu não estava envolvida nisso. Muito ligeira ela, mas ela também, assim, foi meio que uma vingança, porque ele queria que a Portia fugisse com ele pros Estados Unidos sem levar as filhas. E aí a Portia fala, não, por cima das minhas filhas você não vai passar. E eu achei isso maravilhoso, aí eu falei, ah, então vai. E aí, terceira temporada, quero mais ver agora como que eles vão se manter continuando sem dinheiro ali, né? Mas Lady Portia vai arranjar um jeito, porque ela é muito ligeira. E aí, obviamente, na terceira temporada vamos ter mais rainha, né? Eu gostei muito da cena em que ela aparece ali com o rei George. A gente não via muito sobre ele, né? Ele tem essa doença, não sei se é um pouco de demência ou meio Alzheimer, não sei se não tinha um Alzheimer na época ainda, né? Mas ele esquece muito do que estava acontecendo.
Aí ele aparece e ela volta a ter esse sentimento de como eles foram importantes um pro outro, como eles tiveram esse carinho um pro outro. E aí eu acho que ela vira uma pessoa um pouco mais sentimental, em vez dessa pessoa racional que ela é o tempo todo. Então talvez a gente acompanhe um pouquinho disso na próxima temporada também. Lady Danbury, assim, na primeira temporada ela tinha o Simon, agora na segunda temporada ela tinha as irmãs Sharma. Será que na próxima temporada ela vai ser a patrona da Sophie? Ou como que ela vai aparecer? Eu acho que Lady Danbury vai continuar aparecendo, mas agora a gente vai ter que acompanhar como que vai ser a participação dela. Eu acho que vale, porque ela também é uma personagem super interessante aí. Bom, acho que é isso. Não deu pra comentar todas as minúcias das tramas de cada um, mas quis passar um pouco por cima com tudo que aconteceu em cada um e como a gente pode ver nessa próxima temporada. De modo geral, eu amei a segunda temporada e tô com as expectativas altíssimas pra terceira e pra quarta, que já estão confirmadas. E eu tô também muito ansiosa pra ver como a Netflix e o Chris Van Dolsen, que é o showrunner, e Shonda Rhimes e toda a produtora Shonda Land vão decidir como vai ser essas temporadas, né? Pelos ganchos que eles deixaram, eu fico imaginando se essa terceira temporada não vai adaptar o terceiro e o quarto livros ao mesmo tempo, pra gente seguir ali as duas storylines, tanto do Colin quanto do Benedict. Porque os ganchos que ficaram no final, enfim, fiquei pensando sobre isso. Mas não sei, vamos seguindo, eu fico aqui no aguardo. Comentem aqui o que vocês acharam da segunda temporada, quais são as suas expectativas para a terceira, se você também acha que essa terceira temporada pode acompanhar duas histórias ao mesmo tempo. Enfim, comenta tudo o que você achou aqui. Manda esse vídeo para alguém que também já assistiu a segunda temporada de Bridgerton e você acha que vai gostar também de pensar aqui junto comigo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos por aqui. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!